Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Rodovico e nesse vídeo nós vamos aprender a como contar dias entre datas. Pode ser dias úteis, pode ser alguma regra de dias que você quer montar. Por exemplo, eu quero saber quantas segunda, terças e quartas eu tenho entre duas datas. Por que eu tô falando isso? Fica muito amplo eu falar que eu quero contar apenas dias úteis. Afinal, a sua empresa pode ser que tenha feriados diferentes, pode ser que seja semanas diferentes. Então, a ideia aqui é aprender a contar dias entre datas no modo raiz, entendendo o DAX da forma que a gente precisa para chegar nesse resultado. Para ficar claro, galera, a gente já fez uma aula no canal contando horas úteis, que segue a mesma premissa, é até mais complicado contar horas. Então, tem essa aula no canal, vou deixar no card aqui em cima se você quiser, mas assista essa aula se o seu foco for dias, afinal a gente vai resolver esse problema aqui. Como exemplo aqui, nós vamos utilizar essa mesma base. E aqui nós temos, por exemplo, uma data inicial e uma data final. Independente, tá, galera? Se é uma coluna ao lado ou é cálculo entre datas na mesma tabela, né? Tipo, esta data contra essa, não faz diferença. O cálculo é o mesmo, tá? A gente vai entender isso melhor ao longo aqui do desenvolvimento. O que eu vou fazer rapidamente, né, que eu até esqueci, é separar. Aqui nós temos campo de data-hora. E quando a gente está calculando datas, né, calculando dias entre datas, a gente deve aqui ter isso tudo padronizado, ou seja, ser tudo campo de data. Então, para isso, tá? Vou aqui no Power Query e só puxar como data. Então, galera, sem perder tempo, só vou, tá? Ó, duplicar coluna novamente, e vou colocar ambas como data aqui, né? Ó, data, e aqui vai ser DT inicial, e aqui vai ser DT final. Beleza? Ah, mas tem duas colunas com nome parecido, vai atrapalhar? Não tem problema, tá? Ó, data inicial e data final, é esse que nós iremos utilizar. Outro ponto que nós temos que ter aqui, galera, é uma de calendário. Bom, se você está calculando datas, é óbvio que a gente vai precisar de uma de calendário para poder realizar aí cálculos de datas, tudo bem? Se você não sabe o que é uma de calendário nada mais é do que a tabela de dimensão com as datas. Eu sei que isso é bem básico, mas eu sei que tem gente que cai nos vídeos aqui e não sabe nem o básico do básico, por isso que eu tô falando aqui. Nessa aula que eu citei das horas úteis, a gente cria essa de calendário, tem diversas maneiras de criar, mas a que eu sempre ensino para criar de forma rápida é o calendar, com mínimo e máximo. Como assim, Ronan? Pensa o seguinte, eu tenho aqui na minha TB horas, data inicial e data final, certo? Vamos até colocar isso aqui formatado, galera, para ficar mais fácil pra gente. Em vez de colocar dessa forma bonitinha, colocar assim, ó, dia, mês, ano. Fica mais tranquilo pra gente ver, né? O que eu preciso aqui na minha de calendário é, por exemplo, começar no dia 1/1 de 2023 e ter uma linha para cada dia desse ano, né? Até a última data que eu tenho disponível aqui. Por quê? Para eu ter todos os dias, eu tenho um calendário de fato, para que eu saiba quantos dias eu tenho entre uma data e outra. Então eu monto esse calendário, para esse caso específico aqui, para eu saber quantos dias eu vou ter entre uma data e outra. Como assim, Ronan? Eu tenho o dia 1, eu tenho o dia 5 do 1. Então quer dizer que eu vou ter o dia 1 do 1, o dia 2 do 1, o dia 3 do 1, o dia 4 do 1 e o dia 5 do 1. Ou seja, eu sei que eu tenho 5 dias aqui, né? Sendo que 3 está entre o dia 1 e o dia 5. Ah, mas pra gente é muito claro, né? Visualmente, porque eu sou um ser humano. Mas o Power BI não sabe, né? Que eu tenho esses dias. Então eu crio essa tabela para que eu possa contar esses dias posteriormente. Se não ficou claro isso, fica tranquilo. A gente vai fazer na prática agora e vai ficar claro tudo isso que eu falei, tá? Mas já tô explicando qual é a lógica de contar diferença entre datas aqui é dessa maneira, simples. Então, por exemplo, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma de calendário nova, só para quem não conhece ou não sabe criar. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, né, na parte de exibição de tabela, na página inicial, nova tabela, e vou criar uma de calendário. Como eu disse, tem diversas maneiras de criar uma de calendário. Você pode procurar na internet métodos diferentes para, né, enriquecer seu conhecimento, ou a gente pode só criar assim, ó, de calendar, teste, tá? Vou colocar teste por quê? Porque eu já tenho uma outra de calendar aqui, então eu vou criar uma chamada underline teste. Isso aqui é o nome da tabela que vai aparecer ali no cantinho. De calendar teste é igual a, eu quero gerar um calendário, tá vendo? Eu quero gerar um calendário indo de uma data inicial a uma data final. Então, tem uma função aqui que gera para mim automaticamente. Eu só tenho que passar a data inicial e a data final. Como que eu faço isso? De forma bem simples, o que eu vou falar para o Power BI? Pegue, deixa eu até aumentar aqui, ó. Pegue a menor data daqui,
da data inicial e a maior data da data final. Dessa maneira, eu tendo a menor data da minha tabela e a minha maior, eu vou gerar todos os dias entre essas duas datas. Faz sentido, né? Então, eu vou vir aqui e colocar, pegue para mim a menor data da minha TB horas DT inicial, pega a menor que tiver, a menor daquela coluna DT inicial, e pegue para mim a maior data da DT final. Dessa maneira, eu tendo a menor data inicial e a maior data final, eu vou gerar um calendário com todos os dias, ó, indo do dia 1 até o último dia que eu tenho lá, que é 17/2, então eu vou ter todos os dias, beleza? Por que que eu estou montando um calendário? Novamente, porque desta maneira, se eu quiser calcular a diferença entre o dia 1 e o dia 5, como que eu calculo a diferença entre o dia 1 e o dia 5? Eu vou contar linhas. Eu tenho 1, 2, 3 linhas entre a linha 1 e a linha 5, entende? Então, pra gente é muito claro visualmente, o Power BI não sabe. Então eu tenho que falar pra ele, eu quero contar entre essa data e essa data quantas linhas eu tenho no meio. E aí, lembra que eu falei no começo da aula? Indiferente o que é dia útil pra mim ou dia útil pra você. Por quê? Nós iremos aqui classificar o que é feriado, o que é dia útil para mim, o que eu quero contar. Eu não vou de fato usar, tem funções prontas para isso, tá? Mas eu quero colocar na sua mente como pensar, galera. Eu quero que vocês pensem e não só usem o que eu acho na internet. Então, como que eu penso para criar um cálculo que eu entenda quantos dias tem entre uma data e outra? E como que eu faço para falar que o dia 2 é feriado e o dia 3, que é, por exemplo, uma quarta-feira, na minha empresa não trabalha? Então, dia útil para mim é segunda, terça, quinta e sexta, porque na minha empresa é assim. E no dia 2 é feriado. Então, como que eu vou contar essas linhas entre o dia 1 e o dia 5, se tem feriado aqui e quarta-feira na minha empresa não trabalha, por algum motivo, é um turno específico, entende? Então, se você sabe lidar com DAX, entende a lógica que a gente está montando aqui, você resolve seus problemas no dia a dia, sem ter que... Porque às vezes você não vai achar uma solução dessa no YouTube, né? Você tem que criar, então você tem que aprender a pensar. Por isso que eu sempre tento trazer dessa maneira para vocês, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, galera, é pegar e marcar qual é o dia da semana. Porque como a gente vai contar, né, diferença seja dia útil, seja como eu quiser contar, tem que saber qual dia da semana que é. Então, para isso, ó, eu vou adicionar uma coluna adicional aqui, ó, nova coluna, e vou colocar qual dia aqui é dia útil ou não, usando regras. Então, a primeira coisa que eu vou entender é qual dia da semana que é. Para isso, eu posso formatar essa data, tá? Então, por exemplo, dia da semana. Eu tenho aqui, ó, weekday, tá? O que é um weekday? O weekday, se eu colocar o date aqui, galera, ele me retorna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, dia 1, na verdade, é domingo, tá vendo? Domingo. Então, eu posso mudar esse parâmetro se eu quiser mudar, em vez de ser domingo, ser segunda ou sábado. Tá? Eu tenho a opção de mudar aqui, eu tenho alguns parâmetros, ó. O 1 é o padrão, tá vendo? O 2, ele vai colocar que o dia 1 é segunda. E o 3, ele vai colocar que o dia 1... na verdade, ele vai colocar que começa na segunda como 0. Então, não faz diferença aqui, tá, pra gente. Por quê? Porque é só como vai vir o número. Então, eu vou colocar 1 mesmo, que é o padrão. Vou até tirar aqui. E aí, eu considero o quê? 1 é domingo, 2 é segunda e assim por diante. Então, eu já sei qual que é o dia da semana usando esse número. Se tiver confuso isso, o que eu posso fazer? Formatar dessa maneira, ó. Nova coluna. Venho aqui e coloco o dia da semana, nome. Para ajudar visualmente a gente a entender, ó, semana, nome, é igual a format, quero formatar a data colocando dia, DDD, vai me retornar o dia da semana assim, né? Posso colocar DDD para ajudar mais ainda, mas só o DDD já ajudaria bastante. Aqui eu vou colocar em maiúsculo com upper, e dessa maneira eu tenho qual é o dia da semana. Fechou? Até aqui, galera, tá bem tranquilo. A gente tem as datas e qual é o dia da semana. Então, se eu quiser contar, ó, de forma humana, se eu perguntar para você, quantos dias úteis, considerando que os dias úteis são segunda a sexta, nesse primeiro momento, segunda a sexta, quantos dias úteis eu tenho entre o dia 1 e o dia 5? Então, você iria vir aqui, né, um humano iria vir aqui e olhar essa linha e essa linha e falar, pô, segunda, terça, quarta. Então, eu tenho 3 dias úteis entre as datas, certo? Então, são 3 dias úteis. Né? Um humano faria assim, então o que eu vou fazer? Eu vou falar para a máquina que eu quero contar segunda, terça, quarta, quinta e sexta entre duas datas. É assim que funciona um cálculo, é assim que a gente monta, a gente tem que transcrever isso para DAX. Mas tem um porém, dia útil para mim não é só
segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vamos considerar aqui um desafio. É segunda, terça, quinta e sexta, tá? Não vamos contar quarta, porque na nossa empresa não conta quarta. E, além disso, eu quero saber os feriados. Então, na minha empresa, eu dou alguns feriados ali que eu quero que seja considerado. Então, eu tenho que ter isso, tá? Isso você teria que ter mapeado. Como assim mapeado, Ronan? Você teria que ter em alguma tabela, em um Excel, em um SharePoint, em algum lugar, galera, você teria que ter, por exemplo, esse mapeamento, que essa data é feriado. Afinal, lembra que eu falei para vocês? Se eu te perguntar de forma humana, se eu perguntar para você, conte o dia 1 até o dia 5, como que você sabe que o dia 2 do 1 é feriado, por exemplo? Você tem isso marcado em algum lugar. Então, do mesmo jeito, eu tenho que falar pro Power BI, isso aqui é feriado. Esta data, esta linha é feriado. Então, como que a gente faz isso? Vou colocar numa base, né? A gente salva isso em algum lugar, que pode ser um Excel. Vamos até fazer aqui rapidamente, ó. Este Excel aqui é o que traz a nossa base. Então, eu vou incluir neste próprio Excel, tá? Só para ficar fácil. Vou abrir aqui, ó, uma nova planilha. Vou chamar de feriados. Vai ser minha tabela de feriados. Poderia até, inclusive, ó, colocar assim, ó, data e transformar isso numa tabela mesmo, ó. Inserir tabela. Minha tabela tem cabeçalhos e vou chamar aqui, ó, de TB feriados. Dessa maneira, no Power BI fica até mais fácil para a gente obter. Bom, tendo a coluna de data, eu posso considerar todas as datas que tiver nessa tabela são feriados para mim. Ou posso até ter a descrição, se eu quiser saber qual feriado que é, né? Tipo, qual feriado, qual que é a descrição desse feriado. Ah, é feriado por causa disso, é feriado por causa daquilo. Eu poderia até ter a descrição se eu quisesse, né? E aqui eu vou entrar com as datas. Então, eu poderia, né, simplesmente pegar, aí, obviamente, isso é planejado anteriormente, um feriado, né? Então, você pegaria aí, sei lá, do município ou da sua empresa, vocês fazem ali quais são os feriados ou dão feriados, não sei como funcionaria aí, mas você teria que ter essa marcação, certo? E aí eu vou entrar, por exemplo, ó, o dia 1, o dia 2, por exemplo, vai ser feriado. O dia tal é feriado. E o dia, sei lá, tal é feriado. E aí eu ia marcando isso. Tendo isso aqui, eu saberia o que é feriado, né? Tá, mas como que eu falo lá no Power BI? Porque você falou que a gente tem que falar pro Power BI. Então é exatamente isso. Vocês estão pegando o espírito da coisa, vocês estão pensando assim, eu tenho que falar pro Power BI. Tá aqui no meu Excel. Como que eu falo lá no Power BI que aquilo é feriado então? Porque o que é dia útil ou não, é muito fácil a gente fazer, né? Como assim é muito fácil? Eu poderia até criar uma coluna aqui, ó, nova coluna. E nesta nova coluna, eu simplesmente marcar se é dia útil ou não. Quando que é dia útil? Quando é 2, 3, 5 ou 6. Entenderam? Então eu vou falar aqui pro Power BI, ó. Olha que legal. É dia útil, regra 1, certo? Ou seja, vai ser a minha regra do dia da semana. É dia útil, eu vou colocar o seguinte. Eu posso entrar com vários ifs se eu quiser. Se é dia 1, falso. Se é dia 2, verdadeiro. Ou eu posso fazer assim, ó. Dia da semana em 1, aliás, 2, 3, 5 e 6, certo? Opa, errei aqui. Ou seja, se o dia da semana for 2 ou 3 ou 5 ou 6, ele vai dar, ó, true, true, true. Então eu já tenho a primeira regra. Quais são os dias das semanas aqui? Esses que estão true. Inclusive, né, se eu colocar aqui, ó, traga tudo que é true pra mim. Ó, segunda, quinta, tá vendo? Então, se eu falar pra você, né, conte pra mim, ó, vou tirar esse filtro daqui, galera. Conte pra mim tudo aquilo que tá entre o dia 1 e o dia 5. Você iria vir aqui, né, ó, a gente tem o dia 1 aqui, o dia 5 aqui, e ia falar, pô, esse é true, então 1, 2, esse aqui eu não vou contar, né, porque tá falso, certo? Então seria 2 dias úteis entre o dia 1 e o dia 5. Né? Não considerando nem o 1, nem o 5. Mas eu poderia também, né? Afinal, eu que estou construindo a regra. Ah, eu quero considerar o dia 5 na contagem. Então, entre o dia 1 e o 5 seria 3, né? Poderia considerar. Quem monta a regra é você, quem monta o cálculo é você. Então, fica muito mais fácil, né? Bom, acho que ficou claro. Primeira coisa era só definir qual o dia da semana que é. E aí, dessa maneira, eu consigo saber e eu escolher o que é dia útil ou não por essa regra de filtro aqui que eu vou montar. Mas eu tenho feriado. O feriado eu vou ter que puxar, né? Então vamos lá, ó. Vou vir no Power Query, vou puxar desse mesmo arquivo que já tá a TB horas. Então vamos lá. Tá aqui em base horas, ele vai ler o arquivo aqui pra mim, ó, TB feriados. Não tem descrição, né? Porque a gente não colocou, mas não tem problema. E aqui vai estar, ó, as minhas datas. Vou até colocar aqui como data.
e eu tenho tudo que é feriado aqui. Aí, galera, eu vou fechar e aplicar, e pronto, eu vou ter minha tabela de feriados. Tendo essa tabela de feriados, né, que pra gente é muito importante para eu saber quais dias aqui eu quero considerar, não quero considerar na contagem de dias úteis, né? Então é importante eu ter essa tabela, afinal não tem como a gente saber, não tem como o Power BI saber se não tiver esse mapeamento. Eu vou vir aqui na minha AD calendário e vou procurar, falar, ó, esse dia naquela tabela é feriado? Pode ser assim. Então, ó, vamos vir aqui, ó, nova regra. Lembrando, tudo isso que eu tô fazendo é pra ficar didático, galera. Eu podia fazer tudo isso numa fórmula, tá? Não precisaria fazer tantos passos. Mas se eu não fizesse esses passos, vocês não iriam entender, principalmente quem tá começando, tá? Então, ó, nova coluna. Eu vou colocar aqui, ó, é dia útil, feriado. Aliás, é feriado, melhor. Colocar assim, é feriado. Como que eu vou saber que é feriado? Eu vou pegar e simplesmente buscar essa data na minha TB feriados. Uma maneira de fazer isso, galera, é relacionando. Afinal, eu tenho data de um lado, data do outro, certo? Ó, eu posso fazer o seguinte, ó. Como elas são iguais, ó, olha que legal. Eu consigo ligar as duas. Então agora, como elas estão ligadas, esse dia em específico aqui, ó, que é um dia... Deixa eu até colocar nesse formato que fica mais fácil, ó. O dia 2 do 1, eu tenho aqui, não tem, ó, 2 do 1? Então, como eu consigo relacionar, falar, ó, essa célula aqui é igual àquela. Então, relacionando fica mais fácil para eu puxar aqui, ó. Porque eu crio uma coluna, é feriado, e uso a função related. O que a função related faz, Ronan? Ela vai lá naquela tabela, tanto é que já aparece, ó. Ó, naquela tabela relacionada, traga para mim a data. Então, esses que trouxeram a data quer dizer que é feriado. Ou seja, se não for nulo, quer dizer que é feriado. Então basta eu colocar aqui, se não is blank, né? Se não for blank, nulo, quer dizer que é feriado, ó. True, true e true. Se eu filtrar aqui tudo que é true, ó, esses 3 dias são feriados. Por que eu montei essas colunas? Lembrando, né? Porque eu tô tentando ser didático para não montar tudo em uma fórmula só, para ficar claro para vocês. O que eu vou mandar o Power BI fazer agora, galera? Tenho 2 datas, seja elas qual forem. Tenho 2 datas, seja elas qual forem. Por exemplo, dia 1 e dia 10. Eu quero contar quantos dias úteis eu tenho entre o dia 1 e o dia 10, considerando uma semana de segunda, terça, quinta e sexta, e feriados pré-cadastrados. Então, manualmente, um humano, como que faz? O humano vai vir e filtrar data inicial, olha só, um humano faria isso. O humano iria pegar e filtrar primeiro a data 1 e a data 10, que eu falei, ó. O humano filtraria desta data até esta data. Uf, trouxe aqui, certo? Trouxe aqui, deixa eu colocar em ordem crescente. Primeiro filtro que o humano faria, que você faria. Segundo filtro, é dia útil da regra 1, ou seja, é segunda, terça, quinta ou sexta? A gente já montou uma coluna, ó, fica mais fácil. Então você iria vir aqui e iria filtrar tudo que é true. Qual o próximo passo que você faria? Você falaria, pô, eu tenho que tirar tudo que é feriado. Então eu viria aqui e falar, é feriado? Eu não quero nada que é feriado. Ou seja, eu quero tudo que seja falso, que não é feriado. Desta maneira, quantos dias úteis eu tenho entre o dia 1 e o dia 10? Manualmente, sendo humano, o dia 3, o dia 6 e o dia 9. Eu tenho 3 dias úteis entre uma data e outra. Então, quando eu vou para o Power BI, eu só vou fazer via DAX, via programação, o que você faria de forma humana. A gente vai traduzir isso para DAX. Só que para isso eu precisei criar algumas coisas. Eu criei uma coluna para saber se é feriado e eu criei uma coluna para saber se é dia útil. Para facilitar até essa explicação que eu acabei de dar, é filtros, galera. Eu filtro isso, filtro aquilo e conto linhas. Entendeu? É mais simples do que parece. Beleza? Então agora a gente vai transcrever isso para DAX. Eu vou falar, filtra isso até aqui, filtra o que não é dia útil, o que é dia útil, regra igual a true, e filtra o que é feriado igual a falso. Pronto, eu vou ter quantos dias úteis? Ah, eu quero incluir o primeiro dia e o último. É opção, eu posso contar o dia 1 e o dia 10, né? Porque eu falei, eu quero contar do dia 1 ao dia 10. Eu quero incluir a contagem do dia 1 e do dia 10. Aí é opção, você pode colocar também na regra da sua fórmula, afinal é só transcrever ali para DAX. Beleza? Vamos lá agora. Como que eu vou fazer isso então? Aqui, ó, deixa eu criar uma nova tabela para não confundir a gente, ó. Tabela, eu vou ter aqui da minha TB horas, né? Eu tenho aqui a data inicial e a data final. Deixa eu colocar desta maneira aqui assim, ó.
Ó, data inicial e data final. E aí a gente vai entrar com cálculo, que é justamente o que a gente acabou de fazer na mão lá. Eu quero filtrar esse dia até esse dia e fazer os filtros necessários. Então, para isso, ó, só para deixar claro, se a gente, vamos tentar chegar numa regra aqui. Do dia 1 ao dia 5, se eu montar o cálculo aqui, tem que dar quanto? Novamente, tá? Ó, você tem que dar quanto? Do dia 1 ao dia 5. Se eu vim aqui, deixa eu limpar todos os filtros. Ó, o filtro de data entre 1 do 1 de 2023 até o dia 5. É igual ou antes? Então, aqui nessa regra, galera, eu não vou contar nem o dia 1 e nem o dia 5, entendeu? Eu vou colocar está depois. Vamos colocar maior que. Está maior que, ou seja, está é após. Maior que 1 e anterior a, menor que 5. O resultado aqui seria, se eu colocar dia útil igual a true e feriado igual a falso, seria apenas um dia útil entre o dia 1 e o dia 5. Por que eu mostrei isso novamente? Quando a gente montar o cálculo, tem que dar 1 para essa primeira linha. Vai ser nossa primeira validação. E aí, se der certo, a gente vê, pô, deu certo para esse. Vamos ver se dá certo para os outros, tá batendo, né? E aí, quer dizer que deu certo o nosso cálculo DAX. Vamos lá. Bom, antes da gente montar, tá, galera? Eu queria pedir muito sua força. Se inscreve aí no canal. Você vê aqui é um esforço pra gente passar todo esse conhecimento aqui. Pô, pensei em como dar essa aula, né? Me esforcei aqui pra bolar todo esse material. Então, conta aí com a sua força. Se inscreve no canal. Se possível, deixa o like, compartilha e vire membro também aqui. Isso nos ajuda muito a manter o canal vivo. Eu conto muito com a sua força. Então, clica aqui em virar membro. É um cafezinho por mês e nos apoia a manter motivados e trazendo conteúdos como esse. Fechou? Meu último recado é me segue no Instagram, @ronavico. O link também tá aqui na descrição. Vamos agora pro foco. Eu sei que você já deixou seu like aí, já se inscreveu. Vou criar a medida aqui normal, né, galera? Nova medida. Nessa medida, a gente vai ter dois parâmetros, né? Nesse caso aqui, eu tenho as colunas aqui. Vai ser o seguinte: dias úteis entre datas. Aí eu vou até colocar um comentário, tá legal usar comentários, ó. Dias úteis são segunda, terça, quinta, sexta. Opa! E não considerar feriados, né? Ou seja, óbvio, né? Se é feriado, não é dia útil. O que mais que eu tenho que ter? Eu vou ter a diferença entre duas datas. Var. Ó. Var DT1, ou melhor, data inicial. Aqui eu vou colocar igual a 0, tá? Por enquanto, só para não ficar aparecendo erro. Var DT final. E eu quero calcular, né, o meu resultado. Então, ó, meu var resultado igual a 1. E eu quero retornar meu resultado. Por que eu fiz isso? Porque você vai estar montando aí e às vezes não tá uma data do lado da outra. Você tem que calcular a primeira data inicial e a data final e jogar aqui. Independente se tá em colunas, não importa. Lembra que eu falei, eu quero calcular essa... Eu quero calcular dias úteis dessa data para essa aqui. Bom, basta você jogar isso nessa variável e isso nessa variável. Como você faz isso? Aí depende de cada caso, galera. No meu caso, as datas já estão uma do lado da outra. Então eu não preciso fazer isso, entendeu? Mas eu poderia fazer isso. Então no meu caso, como tá uma do lado da outra, como que eu considero... Como que eu pego essa data e jogo naquela variável, essa data e jogo naquela variável, né? Deixa eu até descer aqui. Pronto, fica melhor. Eu vou usar o max, né? Pegue a maior data dessa coluna, a maior data dessa coluna, e na linha, nesse contexto de linha, vai ser ela mesma, né? Afinal, vai ser a maior data daqui, e aí eu vou calcular. Se não ficou claro, pensa o seguinte, ó, var data inicial igual a max dt inicial, certo? Se eu jogar a data inicial aqui, galera, só para vocês entenderem o que eu tô falando, ó, vou pegar esse cálculo que eu acabei de montar, tá vendo? E vou jogar aqui na tabela. Olha a data que ele tá me trazendo. É sempre a maior data daqui, ó. Tá vendo? Ou seja, ele vai repetir a data. Por isso que eu falei, basta você preencher as variáveis. Eu tô usando o max aqui para pegar a maior data dessa coluna, a maior data daquela coluna. No contexto da linha, qual é a maior data? Essa aqui mesmo, é ela mesma, entendeu? Se não ficou claro isso, vocês têm que voltar um pouquinho em DAX, mas calma, vamos com calma aqui, ó. Minha var data final vai ser max TB horas, data final, certo? Ó, max TB... prova pra mim que é verdade isso. Eu vou colocar a data final no retorno do dias úteis, que é o que tá aqui, e vou dar um enter, olha o que acontece. Tá vendo? É a própria data. Então eu já tenho minha data inicial e minha data final preenchida nas minhas variáveis. Preciso gerar o meu resultado. O meu resultado, ele vai ser em cima daquela tabela. O que eu vou fazer? Eu vou falar
vai na tabela de Calendar Test, tá? Vai na de Calendar Test e faz os filtros sendo maior que isso, menor que aquilo. Regra é dia útil igual a true, feriado igual a false. Faça assim, usando o filter. Como aqui no caso não está relacionado, galera, ponto importante, tá, de BI, não está relacionado essa tabela com a TB Horas. Ou seja, não tem filtro nenhum acontecendo. Caso você esteja usando uma calendário que esteja acontecendo esse filtro, eu recomendo, né, você ter uma separada igual a essa, só para fazer o cálculo, tá? Se não, você vai ter que usar o seguinte aqui no cálculo, no DAX, né? Você vai ter que usar uma função para tirar o contexto de filtro. Putz, Ronan, confundi tudo agora que você falou. Calma, só vem comigo. Só vamos fazendo aqui que você vai entender. Se eu vim aqui falar, ó, filtra para mim a minha The Calendar Test, certo? Filtra essa tabela. Só que se eu tivesse já filtros nessa tabela, eu poderia falar toda a tabela, retira todos os filtros dessa tabela. Então, novamente, se você estiver usando uma de calendário para fazer esse cálculo que está conectado à sua tabela, ela vai sofrer esses filtros. Você teria que usar AL para tirar todos os filtros. No nosso caso, não precisa. Por quê? A gente criou uma tabela separada que não se conecta a nada, ó, separadinha aqui no canto as duas. Ou seja, ela não está conectada os meus modelos. Eu criei ela só para fazer o cálculo de dias úteis. Se eu for usar uma tabela que está conectado, eu deveria usar o AL para tirar os filtros, tudo bem? Então o ideal é deixar a sua tabelinha ali no canto, ou usa AL aí no seu caso, se você estiver usando uma de calendário já conectada no seu modelo. Tudo bem? Então, ó, eu quero filtrar a de Calendar Test. E lembre as regras que a gente criou juntos? Eu quero pegar tudo de The Calendar Test, onde a data é maior, né? Ou seja, não é maior ou igual, é maior que a data inicial. E a The Calendar Date tem que ser menor do que a minha data final, certo? Tem mais duas cláusulas que a gente vai colocar aqui, galera. Mas antes, eu já quero mostrar para você que isso funcionaria de uma certa maneira. Ó, esse filtro vai me retornar o quê? Esse filtro, exatamente essa linha. O que vai acontecer? Ele vai ir lá na minha The Calendar Test. Ele vai lá na minha The Calendar Test. Novamente, galera. Ela vai vir aqui e fazer esse filtro que a gente montou junto, ó. Entre. Isso aqui é o que está acontecendo naquela cláusula. Ele vem aqui e coloca a data inicial, certo? E a data final. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 1/1 de 2023 é após 5/1 de 2023 é anterior, eu vou ter o quê? 2, 3 e 4. 3 linhas. Então, pensa comigo que se eu vim aqui e simplesmente no meu resultado, ó, fazer o seguinte, conte quantas linhas eu tenho no meu resultado. Olha só. 3. Por que 3? Porque ele veio aqui, ó, dia 1 e dia 5. Ele veio aqui, colocou exatamente esse filtro e contou. 1, 2, 3. 3 dias entre uma data e outra. Se eu quiser colocar contando dia 1 e contando dia 5, qual que seria a diferença, galera? Em vez de ser maior, seria maior igual, menor igual. Menor igual. E aí daria 5 dias. Por isso que eu falei, se você quer considerar o dia inicial e o final, aí você muda na sua lógica, entendeu? Você tem um controle, você controla, você manda no Power BI. Então você diz aqui se você quer contar ou não. No meu caso, eu não quero contar. Menor e maior. 3 dias. Tá certo isso já? Não, né? Falta 2 pontos. Tabela de feriados e se é segunda, terça, quinta e sexta, que é no nosso desafio. Mas agora tá fácil, né? Porque você já entendeu o que eu quis mostrar pra você. Você já aprendeu como que monta. Você filtra como você acha melhor. Eu vou filtrar aqui usando essa regra e essa. E lembra que eu falei também, galera, que não precisava disso tudo, porque eu não precisava dessa coluna calculada e nem dessa. Tudo isso podia estar naquela medida já, se eu quisesse, entendeu? Mas eu coloquei aqui para facilitar. Mas essa regra de feriado e essa regra de dia útil podia estar lá naquela medida que eu tô montando aqui. Eu ia vir aqui e falar, é segunda, terça ou quinta, entendeu? Então eu podia montar direto aqui na medida se eu quisesse. Mas para ficar mais fácil e até para quem tá começando, qual que é o legal? Jogo ali na coluna, aí facilita muito aí esse cálculo, beleza? Então o que falta eu fazer? Colocar simplesmente, ó, Além disso, eu quero que ou seja, eu quero que além desses dois filtros aqui, eu quero considerar na The Calendar Test, que é dia útil regra 1 igual a true, certo? Ó,
já caiu para 2 aqui, certo? Então, o que aconteceu agora? Ele veio aqui e colocou true, certo? Ó, colocou true. Então, já contou quantos? 2 linhas, que é o que está exibindo lá. Falta apenas um ponto. É feriado? Eu tenho que colocar que eu não quero considerar feriado. Então, basta eu vir aqui novamente e eu mando, né? Eu que controlo o Power BI, eu que mando no meu DAX, eu venho aqui e falo The Calendar Dash é feriado igual a false, né? Já foi até para outra linha ali. Enter. E dessa maneira, o resultado vai ser 1. Lembra que eu falei para vocês, ó, que tinha que dar 1. Então, ó, é feriado igual a falso, uma linha apenas. E é dessa maneira que a gente conta quantos dias úteis eu tenho entre uma data e outra, ou quantos dias exatamente com regras específicas como que eu quero. Ponto importante. Dá para fazer tudo isso de uma forma mais fácil, sem ter que usar o filter? Dá, tem uma função chamada network, ó, var x igual ó, network days, que você passa a data inicial, data final, né? Quando é fim de semana e quando que é férias. Ou seja, tudo isso que eu fiz com o filter aqui, e aquelas cálculos, dá para usar essa função. Qual que é a diferença? A diferença é que você não manda na função. Você usa como ela funciona. Então, você deve colocar isso e isso, fim de semana, e pode colocar férias. Agora, se você quiser montar, pô, mas minha semana não é de segunda a sexta, é segunda, terça, quinta e sexta. Quando começa a ter regras a mais, você tem que saber como você mesmo montar seus cálculos. Como foi esse caso bem específico. Uma semana que é segunda, terça, quinta e sexta, e temos os nossos feriados específicos. É assim que eu faria, como você pode montar aí, mas claro, né, se você quiser usar o Network Days, procure aí, tem tutoriais como utilizar também. Eu gosto do modo raiz aqui para fazer os meus cálculos. Um convite novamente, se inscreva aqui no canal, tá galera? Tem a aula de como contar horas úteis. Nós não temos, tá, curso ainda de Power BI, mas temos cursos de Apps Canvas, Automate Cloud, cursos que te levam para o próximo nível, tá? Do zero ao avançado, o link tá aqui na descrição se você quiser dominar. Em breve teremos também de Power BI, mas ainda estamos, né, melhorando os cursos atuais que nós temos, mas futuramente teremos também o de Power BI. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra melancia para eu saber que você assistiu aqui até o final. E me segue no Instagram, @Ronovico, os links estão aqui na descrição. A gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.